Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Olá, doutor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, Marcelo, eu que agradeço. Doutor, para falar hoje sobre protocolo, o que é o protocolo? Pois é, na verdade o protocolo é um tipo de tratamento onde a gente utiliza os implantes dentários para restabelecer toda a mordida do paciente, ou seja, o paciente que tem indicação para remoção de todos os dentes, seja por doença de gengiva, seja por fratura, seja por algum tipo de problema que está cometendo aqueles dentes e não tem mais condições de salvá-lo, ou para os pacientes que já perderam todos os dentes há pouco ou há muito tempo, a gente instala implantes nessas bases ósseas e restabelece toda a mordida do paciente, ou seja, todos os dentes são suportados por esses implantes. Ou seja, o protocolo também é um implante, a diferença é que o implante pode ser unitário. Exatamente, na verdade o protocolo faz uso de implantes, onde através de um certo número de implantes a gente vai instalar para poder recolocar esses dentes. Doutor, quais são as vantagens do protocolo? Na verdade, assim, quando a gente compara o protocolo com a dentição, com as próteses móveis, ele aumenta em muito a capacidade mastigatória, ele aumenta a autoestima, porque o paciente automaticamente, não tendo aquela prótese solta sobre os dentes, sobre a gengiva, ele acaba tendo mais segurança, ele acaba tendo mais qualidade mastigatória no sentido de deglutição realmente desses alimentos, capacidade melhor para falar. Então, assim, é uma série de benefícios que só os pacientes que têm o uso de prótese total, da dita dentadura, sabem os benefícios que os implantes trazem. Eu vejo muitas pessoas reclamando que a dentadura, ela machuca a gengiva. Então, o protocolo acaba com isso, né? Na verdade, como o protocolo é um tipo de reposição fixa dos dentes, ele acaba não machucando a gengiva. Por quê? Porque você consegue colocar ela próxima à gengiva, mas sem apertá-la. Claro que existe uma série de ajustes, uma série de pontos até chegar nesse ponto, mas o resultado é fantástico. A gente está vendo ali um antes e depois. Ali foi usado o protocolo, doutor? Sim, na verdade, ali o que acontece? O paciente tinha a perda, a indicação para remoção dos dentes, por doença de gengiva e por fraturas, onde a gente removeu os dentes e instala os implantes para poder reconstituir, reposicionar essa mordida numa posição correta e devolver para eles a melhor condição possível mastigatória para aquele caso. Doutor, e quantos implantes são necessários para o protocolo? Geralmente de 4 a 8 implantes. Existiam uns protocolos mais antigos que eram feitos com 3 na parte de baixo, mas hoje a gente instala geralmente 4 implantes na parte inferior e na parte superior também pode ser instalados 4, desde que o paciente tenha uma estrutura óssea suficiente que permita a instalação de uns implantes possíveis de reabilitar essa mordida. Pacientes que precisam de enxertos muito grandes, ou seja, reconstruções muito grandes ósseas, para aquela reposição dos dentes na parte de cima, às vezes a gente indica até 8 implantes. Para ficar mais fixo, no caso. Na verdade... A gente até está vendo lá, né, doutor? As imagens, esses são o imagem de raio-x e imagem na boca, de como fica a espera, ou seja, a localização daqueles implantes para repor essa prótese fixa. Ela é parafusada ali? Ela é parafusada. Na verdade, de tempos em tempos, a cada 6 meses, um ano e meio, a gente remove esse protocolo, faz a limpeza na base, faz a descontaminação de toda aquela região e reinstala a prótese. Por que a gente faz isso? Para a gente poder avaliar clinicamente, além das radiografias, como estão esses casos, e também para auxiliar o paciente em alguma dificuldade que ele está tendo na questão de higienização. Porque assim como os dentes, os implantes têm que ser higienizados, têm que ser escovados, uso de fio dental, existe um aparelho que faz a limpeza, jogando uma água sob pressão nessa região, para a gente ter o quê? Uma durabilidade maior possível desses implantes. Os implantes foram feitos para ficar com tempo indeterminado na boca, porém eles precisam de escovação, higienização e uns cuidados para que eles tenham essa longevidade. Isso é para qualquer pessoa, né? Você tem que cuidar, né? Para qualquer pessoa, assim como os dentes naturais. Na verdade, assim, os dentes naturais, desde que a pessoa tenha uma higienização correta, uso de fio dental, escova, eles foram feitos para durar uma boa parte da vida, ou praticamente a vida toda.
quando existem alguns problemas, esses problemas têm que ser resolvidos. E quanto antes a gente consegue resolver, melhor é o resultado. Doutor, na maioria dos casos são idosos que utilizam o protocolo? Assim, eu posso dizer que se fosse falar em percentual, em torno de uns 90% dos pacientes que usam protocolo são de 65 anos ou mais. Existem pacientes que têm, por algum tipo de problema de saúde, algum tipo de doença, entre 40 e 50 anos, acabam perdendo seus dentes e a gente instala implantes de protocolo. Mas a grande maioria são pacientes de terceira idade. Todo esse processo, ele demora muito, doutor? Não. O processo do protocolo, geralmente a gente tem um estudo que é feito previamente, ou seja, é feito todo um embasamento através de exames, estudos de moldagem, escaneamento e uma série de fatores onde a gente determina aonde a gente quer os dentes, aonde a gente precisaria dos implantes e aonde a gente pode instalar os implantes. Se o paciente possui uma estrutura óssea suficiente, em 48 a 72 horas, o paciente já está com os dentes fixos na boca. Muitas vezes... Muito rápido, hein? Muitas vezes ele é muito mais rápido do que a instalação de um único implante e um único dente. Por quê? Por causa que quando a gente faz um único implante e um único dente, a gente tem dentes ao lado, onde a gente precisa manter a estrutura gengival. Muitas vezes é feito procedimentos de enxerto junto, enxerto de gengiva, enxerto ósseo. E já nos casos da reabilitação total da mordida, muitas vezes a gente usa apenas a base óssea do paciente para instalar esses implantes, não necessitando de enxertias prévias ou pós, e a gente consegue uma resolução rápida e muito pontual daquele caso, no sentido muito assertiva daquele caso. Sem falar que os dentes ficam todos uniformes, né? Ficam todos iguais, né? Exatamente. Na verdade, a gente consegue estabilizar. Daí tem pacientes que falam assim, eu quero os dentes bem claros, eu quero os dentes claro, claro, mas não tão claro assim. Ou seja, a coloração dos dentes é sempre o paciente junto com o profissional que determina. A gente sempre leva em consideração o que o paciente quer para ele. Tem pacientes que não gostam de dentes tão claros, tem pacientes que querem os dentes levemente tirados, mas a grande maioria quer. Os pacientes querem o quê? Os dentes claros, bem alinhados, com a mordida mais estável e mais esteticamente possível. Agora, a gente sempre fala isso aqui, né, doutor? E a gente tem que repetir toda vez, né? Cada paciente é um paciente, por isso que é muito importante procurar o seu dentista para fazer uma avaliação, né? Exatamente. Eu acho que a grande situação atual que a gente está da implantodontia é que a gente pode dizer que existem soluções das mais diversas possíveis para os mais variados casos. Dificilmente hoje, por algum motivo local, o paciente não possa instalar implantes e fazer próteses fixas na boca. Existem sim problemas de ordem geral, problemas de ordens médicas, onde o paciente ou tem alguma descompensação médica, seja por um diabetes muito descontrolado, seja por alguma doença de base, onde o paciente não possa passar por algum procedimento nesse sentido, que existe sim. Mas falando apenas da questão bucal, hoje, praticamente todos os pacientes podem ser tratados, ou a grande maioria, seja com enxerto, seja só com implante, seja com protocolos. Então, assim, o resultado ele é muito bom, muito favorável e, principalmente, muito previsível. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado.